Olá pessoal, tudo bem? No vídeo anterior sobre este livro, Uma Trilha para o Paraíso, de Marco Pogatnik, no vídeo anterior eu deixei para vocês umas imagens, né, umas fotos, uns trechos que eu tirei do livro e algumas fotos físicas, né, dos parques, das águas, fotos também do Rio de Janeiro, quando eu estive no seminário com o Marco, que ele falou muito da energia da natureza, das grandes pedras e as informações que elas guardam, que há seres guardiões que protegem essas informações dentro das pedras. Então, isso está totalmente relacionado com esse capítulo 2, que começa na página 12, e o título dele é A Terra é um Ser Multidimensional. E daí ele coloca algumas perguntas aqui. É tempo de fazermos uma pergunta fundamental, afinal de contas, a respeito do que estou falando, o que quero dizer com esses diferentes fenômenos na paisagem e no ser humano, a respeito dos quais estou escrevendo. Será que existe algo assim ou é tudo apenas fantasia? Para responder essas perguntas é necessário falar um pouco mais a respeito do desenvolvimento do ser humano. Um desenvolvimento que há milênios já nos afastou da nossa estreita ligação com a Terra e com a natureza. E daqui nas próximas linhas ele traz que conforme nós fomos nos desenvolvendo como civilização, aprendendo novas tecnologias, e que isso foi nos distanciando da natureza, mas que foi uma coisa boa, porque através disso a gente aprendeu a pensar autonomamente, conhecer uma liberdade criativa, tornamos-nos seres independentes, alicerçados no nosso eu. Mas que apesar disso tudo, ao nos separarmos da natureza, temos de reconhecer que também perdemos muito. E não apenas a felicidade da união com a Mãe Terra, perdemos também nossa capacidade de perceber a natureza e a Terra por dentro, a riqueza de suas linhas, centros e campos energéticos, a beleza de seus fenômenos luminosos e entidades espirituais tornaram-se invisíveis para nós. Olha que interessante, né? Que esses fenômenos luminosos e entidades espirituais se tornaram invisíveis. Porque se a gente olha livros muito antigos, histórias muito antigas, e o que hoje a gente conhece por lenda, por contos de fadas, que falam, por exemplo, de duendes, de fadas, a gente acha que tudo é história, né, de desenho animado. Mas se a gente pega a história antiga, os seres humanos relatam isso. E se a gente pega tradições como a antroposofia, né, uma ciência espiritual que é a antroposofia, você pega livros de Rudolf Steiner, falando sobre a questão dos elementares, a importância deles para a nossa existência, para a existência da Terra. Ali ele traz de tradições antigas algumas informações muito importantes sobre esses seres. Se você pega Geoffrey Hodgson, ele também fala muita coisa, ele enxergava, né? Então ele via essas luzes, esses seres, cerimônias de seres dévicos, reinos dévicos. Era muito interessante. Então é disso aqui que o Marco começa a falar, nesse pedaço. Lendo novamente. Nossa percepção se enfraqueceu tanto que, avalio, percebemos apenas 6% do que consiste a realidade total da Terra e da natureza. Se do nosso isolamento olharmos uma árvore, por exemplo, nós a percebemos do mesmo modo como percebemos um estranho na rua. Podemos ver sua aparência, mas não sabemos nada a respeito de seus pensamentos, sensações, energias, nada a respeito de seus sonhos e de sua alma. O que tento fazer há 30 anos é me abrir para os diversos níveis de realidade da Terra e da natureza, abandonar meu isolamento humano e perceber suas dimensões esquecidas. Observo primeiramente as reações das minhas mãos
e de todo o meu corpo aos fenômenos invisíveis. Pulo um pedacinho aqui, tá? Que tem várias explicações. Em segundo lugar, observo como os meus sentimentos reagem aos diversos fenômenos invisíveis. Em terceiro lugar, uma terceira possibilidade é o diálogo interior, quando nos sintonizamos amorosa e demoradamente com um lugar ou uma paisagem, certo? Então, vou pausar aqui, página 13, e perceba esses 3 itens que ele falou, tá? Então, perceber, né, a questão das reações das mãos e do corpo, observar como os sentimentos reagem e perceber um diálogo interior. São 3 coisas que ele usa para se conectar com essas energias da natureza. Que é uma pergunta que vem, né? As pessoas falam, mas como é que ele percebe? Como é que ele faz? Então aqui ele dá uma pequena introdução. No próximo vídeo a gente continua falando sobre isso. E existem outros livros dele. O vídeo anterior que eu deixei, que tinha várias imagens, tem alguns livros dele lá. Tem 3 livros, esse mais 2 que são em português. Tem um de capa azul e o de capa clara também, que tem uma pedra de acupuntura na capa. Os 2, ele dá exercícios práticos de como estabelecer, como aprender a ter essa conexão com a natureza também, tá bom? Mas paremos por aqui hoje, então. E no próximo a gente continua ainda falando desse assunto. Obrigada por sua atenção e pelo seu tempo.